Fala, investidor da vida real, beleza? Gustavo da Investir Bem aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre investimentos no exterior. Esse é um assunto sempre muito recorrente lá no meu Instagram. Se você não me segue, o link tá aqui na descrição. Eu sempre recebo muitas perguntas sobre investimentos no exterior, como começar, o que é necessário para investir no exterior. Eu já fiz um vídeo completo sobre investimentos no exterior na nossa série Investimentos no Pente. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card. Eu acho importante que você depois dê uma olhadinha nesse vídeo, porque ali eu fico meia hora falando exatamente o passo a passo, como começar a investir, qual estratégia utilizar, mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente como eu começaria a investir no exterior com pouco dinheiro, para quem ainda quer dar os seus primeiros passos. Para mim existe uma maneira muito simples, barata, fácil e, acima de tudo, eficiente e lucrativa de começar a investir no exterior. Se esse é um assunto então, que te interessa, antes de tudo, também não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e vamos lá, sem mais enrolação, para o conteúdo do vídeo de hoje. Olha só, no momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não invisto diretamente no exterior. Eu ainda não tenho o meu dinheiro investido diretamente lá nos Estados Unidos, mas em pouco tempo eu vou começar e eu já tenho exatamente ali o passo a passo que eu vou seguir para começar, e é justamente esse primeiro passo a passo que eu quero trazer aqui com você. Para investir no exterior, a lógica é muito parecida com investir aqui no Brasil. As facilidades, os meios de fazer isso são muito parecidos. Você basicamente precisa abrir a conta numa corretora. Eu já falei de diversas corretoras nesse outro vídeo que eu te citei anteriormente, e após ter conta numa corretora americana, você faz a remessa do seu dinheiro e sem problema algum você já tem o dinheiro lá na conta da corretora e pode utilizar esse dinheiro, fazer os seus investimentos diretamente no mercado americano. E para mim a melhor maneira de qualquer investidor começar a investir lá nos Estados Unidos não é através do stock picking, ou seja, escolher individualmente ações, fazer a seleção de ativos. Para mim a melhor maneira de um investidor começar a investir no mercado americano é através dos ETFs, os Exchange Traded Funds, que são fundos de índice, basicamente, fundos de gestão passiva que vão ali replicar algum índice, algum grupo, uma cesta de ativos. E para mim essa é a melhor maneira de investir lá no exterior, pelo menos para começar, porque é uma forma muito barata de você investir. Você não precisa pagar grandes taxas como em outros fundos de gestão ativa, e o mercado americano também é um mercado muito mais eficiente, é um mercado muito mais amplo para investir. Então o stock picking lá ele é mais difícil de fazer, é mais difícil você gerar um resultado acima do índice do que aqui no Brasil, por exemplo, tanto pela eficiência do mercado, pela liquidez do mercado, como também pelas diversas opções, dezenas e dezenas, quiçá centenas de boas empresas, de bons ativos, de bons REITs, de bons stocks. A gente tem um mercado muito grande, muito bom para começar a investir, e para mim os ETFs lá são meios excelentes para você alocar o seu capital. Lá eles pagam dividendos diferente daqui do Brasil, e eu me inspiro muito no John Bogle, no livro que ele traz aqui no Investidor de Bom Senso. Recomendo a leitura para qualquer pessoa que queira investir no mercado americano e também entender um pouco mais sobre os ETFs, que ele é o criador dessa classe de ativo. Recomendo muito a leitura desse livro aqui. E seguindo basicamente a estratégia dele lá no mercado americano, tenho certeza absoluta que você vai conseguir sair melhor do que a grande maioria dos investidores, até mesmo dos investidores americanos. Então, eu acho que se você conseguir montar uma boa carteira de ETFs para começar lá no exterior, você vai estar ali começando da melhor maneira possível. É claro que você pode fazer stock picking, pode selecionar alguns outros ativos que você queira, mas eu acho que você não pode, de forma alguma, ignorar os ETFs ao investir no exterior. Então, leia esse livro, se aprofunde no assunto, assista ao meu outro vídeo, e eu vou deixar aqui algumas dicas de alguns ETFs, talvez, que você possa estudar, que eu acho que podem ser interessantes para você começar a dar uma olhada, uma pesquisada. Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra nem venda, é apenas para você ter um filtro inicial, porque o mercado de ETFs também é gigantesco. Primeira opção que eu teria ao investir no mercado americano é algum fundo de índice, algum ETF que replica o S&P 500, o principal índice americano com as 500 maiores empresas do país. Então lá a gente tem o SPY, o IVV, existem outras opções também para você investir no índice americano, que para mim é um dos investimentos que assim você tem que ter na sua carteira, que é um índice americano. Outros ETFs bastante interessantes são o QQQ, o VNQ, enfim, existem diversas opções. Eu começaria por montando uma carteira, estudando esses ativos, que eu tenho certeza que você já vai conseguir ter um pequeno norte para começar aí nos seus estudos. E lembrando também, é muito comum a gente ver
o pessoal falando muito sobre investimentos no exterior, você tem que ir logo para o exterior. É claro que quanto mais rápido você conseguir, melhor. Mas também tome cuidado para não dar um passo maior do que a perna e você se precipitar. Primeiro, forma a base da sua carteira aqui no Brasil, investe com calma, pega confiança, aperfeiçoa sua estratégia e depois disso você parte para o mercado americano. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Invista então, a forma que eu queria trazer aqui para você começar a investir no exterior é através dos ETFs. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu joinha novamente, se inscrever no canal, ativar o sininho e entra também no canal Telegram. Lá eu posto conteúdo semanal e exclusivo para quem quer se aprofundar nos investimentos. Então até o próximo vídeo e fui!